Hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre a vida do Dalai Lama, que está estreitamente ligado ao budismo e mais especialmente ao budismo tibetano. Nós estamos aqui geograficamente muito longe do Tibete, mas hoje com a internet, com todas as facilidades eletrônicas, o mundo se tornou bem menor, mas como nós temos poucas informações, eu vou tentar, dentro do possível, passar o máximo de informações que eu conseguir para a gente poder ter um contexto histórico-geográfico do que foi a vida do Dalai Lama, ou melhor, dos Dalai Lamas, porque esse atual é o 14º de uma linhagem, 14º Dalai Lama. Ali em branco vocês veem o Tibete, que hoje é controlado pela China e é chamado território autônomo do Tibete. Mas durante muitos anos, ele, que é chamado também o teto do mundo, onde a média de altura desse planalto tibetano é de 4.500 a 4.800 metros e que vai até o ponto mais alto do mundo, que é o Everest, tem 8.880 metros por aí. Então, é o lugar onde é chamado teto do mundo, ou seja, é um planalto muito frio, muito seco, que raramente neva, mas onde ficam as cadeias, nevadas perenes do mundo, e que, por isso mesmo, tem uma importância estratégica muito grande. Ali é nascente de grandes rios, que são rios que vão irrigar praticamente toda a Ásia. Vocês veem que o Tibete está numa parte centro-sul da Ásia, e sempre foi cobiçado pela Rússia, pela China, pela Índia britânica, não é? Hoje a Índia é independente, mas a Índia foi uma colônia britânica. Hoje a Rússia é comunista, mas a Rússia já foi czarista, né? A própria China, que se apoderou desse estado do Tibete, era um império, né? Primeiro de impérios manchus, depois de impérios, do grande imperador amarelo, e que durante muito tempo teve relações cordiais com que foram os comandantes, que foram os reis do estado do Tibete. No início eram milícias que tomavam conta dessa parte do Tibete, até que se estabeleceu uma dinastia de reis. Na verdade, foram 40 reis em sucessão, até que o 33º rei se tornou budista, e aí começou o budismo, que veio da Índia, subindo para o Tibete, e também foi para a China, para a Mongólia, não é? A China, apesar de ter se tornado um estado comunista e ateu, tem uma influência chinesa muito grande. Eu estive lá em 2008 e pude ver que as pessoas fazem turismo religioso, elas vão nas estátuas do Buda, elas se prostram, elas fazem o sinal de Namastê, elas realmente ainda têm uma influência muito grande do budismo. Não são alguns poucos anos de uma geração que vão acabar de 2.500 anos de influência de Buda. E quando a gente fala do Dalai Lama, a vida dele também tem uma ligação com o Senhor Buda, que morou na planície da Índia e que conheceu um pequeno garoto brahmane que 74 encarnações depois vem se tornar o 14º Dalai Lama. Ou seja, há uma sucessão de encarnações desde a época do Buda Sakyamuni, de 74 gerações, até que nós chegamos ao primeiro Dalai Lama. Qual a importância de ser um primeiro Dalai Lama? A importância é que esse ser é um ser tão devotado e já tão adiantado espiritualmente, que ele já controla as suas encarnações, ele já não passa tempos no nirvana, no céu, ou dê o nome que você quiser, ele já vai direto para um plano tão alto, porque ele já atingiu um estado que ele controla o seu corpo causal e vai ao búdico, que novamente em menos de um ano, no máximo 2 anos, ele já encarna novamente. Porque ele já assumiu o que a gente chama de voto de Bodhisattva, ou seja, um ser que encarna a compaixão,
para ajudar todos os seres humanos. Um ser que, como Buda, descobriu que ele está interligado a tudo e todos os seres e faz o voto da compaixão e do grande sacrifício de renunciar ao céu e aos bons méritos que ele tenha do karma que ele tenha vivido naquela vida, e ele volta a encarnar para continuar a sua missão, a ajudar todos os seres a serem felizes, serem saudáveis e viverem em paz. Então, vocês veem que a importância estratégica do Tibete é imensa. 30% dos rios da China nascem lá. É o Yangtze, é o Rio Amarelo, o Brahmaputra, o Indro, ou seja, o Indo, muitos rios, até o próprio Ganges nasce dessas planícies congeladas. Então, é importantíssima a questão estratégica do Tibete. Sem dizer que são regiões de muitas florestas, que têm minas de cobalto, de urânio, de cobre, de ferro e de muitas areias e metais preciosos e raros. Então, na época que a Índia era britânica, ela tinha interesse, tanto é que ela invade, em 1904, o Tibete para conseguir forçar o estabelecimento de relações econômicas, com medo que a Rússia czarista o fizesse antes. A China já, muito tempo, considerava o Tibete, e considera até hoje, um Estado, como se diz, suzerano, porque na época era todo um regime feudal que nós tínhamos naquela região. E eles achavam que tinha um Estado suzerano porque, na verdade, o Tibete era um Estado que se manteve em isolamento. Esse isolamento fez florescer toda uma população totalmente voltada para a religião, sendo que 10% da população eram de monges. Nós não tínhamos cidade, os lugares eram conhecidos pelos mosteiros, ou seja, milhares de mosteiros cresceram naquela região e toda aquela população vivia em comunhão com a natureza. Os animais selvagens praticamente não tinham medo dos humanos, porque eles sabiam que tinham que respeitar a natureza. É verdade que eles comem carne, não é? Porque em regiões muito altas é impossível você viver de plantio, porque praticamente nada cresce, a não ser um pouco de cevada ou de trigo mourisco nessa região, e eles acabam consumindo a carne de iaque, a carne de vaca e a carne de zhu, que é uma mescla, um híbrido, né, entre o dzong, entre o iaque e a vaca. Parece que são mais fortes e são mais dóceis. Então, essa região é uma região estratégica, mas que durante muito tempo se manteve isolada. E conseguiu se isolar por uma série de circunstâncias. Foi invadida e depois deixada, respeitada pelos britânicos, que não tiveram interesse, voltaram. Os chineses também invadiram no começo do século, em 1904 também, mas depois houve uma revolução na China e os chineses ficaram sem pagamento, totalmente isolados, porque estava havendo uma convulsão na China, e aí o 13º Dalai Lama consegue fazer com que aquela invasão fosse derrubada, os chineses retrocedem, e aí o Tibete vive um tempo muito grande, até 1950, de absoluta independência. Mas, quando a China se torna uma nação comunista, em 49, novamente se acende a cobiça sobre esse espaço, e em 1950 começa uma invasão que vai ser perpetrada finalmente em 1959, quando a gente vai ver com a invasão do Tibete e o exílio do 14º Dalai Lama na Índia. No final, nós vamos abrir para perguntas e tentar dar maiores informações. Se nós temos o 14º Dalai Lama, ele começa com o primeiro. O primeiro Dalai Lama nasce em 1391, ou seja, olha quanto tempo atrás. Uma sucessão de Dalai Lamas quase sem interrupção, né? Pema Dorje nasce em 1391 de uma família de nômades.
né? Aos 14 anos, ele faz o voto como noviço, depois ele tem a ordenação completa e se torna discípulo de um grande mestre do budismo chamado Tsongkhapa, que é realmente o grande divulgador do budismo do Tibete, né? É ele quem traz realmente o Tantra para o Tibete e faz com que o budismo no Tibete se torne diferenciado. Na Índia nós temos o pequeno veículo, o grande veículo, né? O Hinayana e o Mahayana, mas no Tibete a gente vai ter o Vajrayana com grande repercussão sobre o Tantra, que nada tem a ver com a questão sexual, que tem a ver com mantras, tem a ver com um conhecimento de técnicas espirituais altamente avançadas. Inclusive, uma das técnicas é que a pessoa, como no caso dele, meditando, entrou em samadhi e consegue fazer o seu desencarne e consegue encarnar conscientemente em outro corpo, inclusive dando indicações em vida e também com a ajuda de oráculos, eles reconhecem essa nova criança. Então, a grande realização do primeiro Dalai Lama foi construir um monastério de Tashilhunpo, que se torna uma das maiores universidades monásticas da escola Gelugpa. Na verdade, o budismo tibetano tem várias escolas, né? O Gelugpa são os chamados barretes amarelos, né? Tem os barretes vermelhos, os Nyingma, tem os Karmas Kagyu, que nós temos inclusive uma escola. Aqui, nós temos um mosteiro aqui em Brasília, mais exatamente em Sobradinho. Então, nós temos também uma tradição não só dos Dalai Lamas, temos dos Panchen Lamas e dos Karmapas. Mas eu não vou adentrar muito sobre isso. É importante saber que depois do Dalai Lama existe uma série de reencarnações dos Panchen Lamas e do Dalai Lama e dos Karmapas. Tanto é que a própria China os reconhece, e dos Karmapas é até interessante porque a China indica uma nova reencarnação do Karmapa que morreu, do anterior, que morreu com 51 anos, e o Dalai Lama indica outro, né, mostrando exatamente essa questão da divisão que existe da ocupação do Dalai Lama, da ocupação da China e o governo do Dalai Lama no exílio, já que o Dalai Lama não é só o chefe espiritual, ele é o chefe temporal e político também de todos os tibetanos. Então, ele cria esse mosteiro, que é o monastério de Tashilhunpo. Aqui a gente tem uma foto, né, do monastério de Tashilhunpo. O segundo Dalai Lama logo nasce pouco depois também de uma família de camponeses. Quando ele começou a falar, ele dizia que o nome dele era Pema Dorje e disse que ia morar em Lhasa e que gostaria de viver no monastério de Tashilhunpo. Quando ele foi concebido, seu pai teve um sonho, que era dar o nome dele de Gedum Drupa, que era o nome do primeiro Dalai Lama, mas o pai dele não acreditou no sonho e botou o nome dele de Sangye Pheo. Mas com 11 anos ele é reconhecido como a reencarnação do primeiro Dalai Lama, provavelmente pelo Panchen Lama. E depois ele faz os votos de noviços, depois os votos de Gelong, que é a ordenação completa, e vai estudar no monastério de Tashilhunpo, e depois no Drepung, onde ele se torna depois um abade, vai ser o abade do monastério de Sera, que é um dos mais importantes do Tibete. Nós temos vários monastérios importantes, mas o monastério de Sera, de Drepung e Tashilhunpo são assim, um dos mais importantes, né? Assim como o de Gade e tantos outros. Assim, ele morre com 67 anos. Aí está o monastério de Drepung. Tudo isso que vocês estão vendo em vermelho lá são alguns centenas, talvez 1 milhar de monges. Aí no centro de amarelo são talvez os professores que têm já uma diferenciação com um chapéu amarelo, como se fossem, digamos assim, os bispos, né? Mas nós temos lá em cima a roda do Dharma. É realmente um lugar muito bonito pela foto e deve ser realmente uma universidade budista de grande importância. Aí o monastério de Sera, né, também um lugar muito importante,
é um abade de Sera que reconhece o 14º Dalai Lama, como a gente vai ver mais adiante. O terceiro Dalai Lama se chama Sonam Gyatso. Quem conhece os monges de Sobradinho aqui, vai ver que nós temos dois monges lá. Um é o Sonam, e o Trimle, que são nomes dos Dalai Lamas. Esses nomes não vieram ao acaso, né? São homenagem a este grande ser que faz o voto de Bodhisattva, que tem vários nomes durante a sua reencarnação. Ou seja, o budismo reconhece a reencarnação, o karma e o dharma. Dharma seria a religião, aquilo que você sabe pelo qual está vivendo, não apenas durante uma personalidade, mas como uma personalidade que tem um caminho, que tem uma direção, que tem um destino, que tem uma missão. Isso é Dharma. Quando você faz a sua missão, quando você sabe para o que você vive, como um Dalai Lama que quer ajudar todos os seres a serem felizes, a todas as nações viverem em paz, acabar com a violência, estabelecer a justiça e a verdade, isso é uma missão de um grande ser. Ele está cumprindo com a sua missão, não apenas nessa vida, mas numa sucessão de vidas. Então, nessa terceira sucessão como Dalai Lama, ele é reconhecido aos 3 anos de idade. E aí ele faz os votos de noviço e perde o nome original e se torna o Sonam Gyatso. Aos 22 anos, ele faz a ordenação completa. Em 1552, é o abade do monastério de Drepung, ou seja, um cria e o outro se torna abade. Assim, é uma sucessão. Eles vão nascendo perto um do outro, no começo, como a gente vai ver, e continuam a missão do Dalai Lama anterior. Em 1574, estabelece o monastério pessoal do Dalai Lama, que é o Phendelexling, onde vai ajudá-lo a exercer suas atividades religiosas, ou seja, quase que um monastério privativo do Dalai Lama, perto do Palácio de Potala. Na verdade, como se fosse uma extensão do Palácio de Potala. E nessa época, o rei da Mongólia oferece-lhe o título de Dalai Lama. E Dalai Lama quer dizer, literalmente, oceano de sabedoria. Então, Dalai Lama significa um título honorífico que significa oceano de sabedoria. Ele morre aos 45 anos quando ensinava na Mongólia. Ou seja, o budismo percorreu toda aquela região da China, da Mongólia, do Tibete, e se espalha, e eles têm relações cordiais entre si. Nós vamos ver que o imperador da China recebe um dos Dalai Lamas e ele fica lá 2 anos. Ele dá um castelo, constrói um castelo particular para ele, para que ele fique lá ensinando. Então, eles têm relações próximas, trocam títulos. Um dos Dalai Lamas depois vai nascer na própria Mongólia. A gente vai ver que eles fazem viagem à China, porque naquele tempo eles não tinham relações assim muito formais. Não existia a Liga das Nações, não existia a ONU, né? Mas eles já mantinham relações formais e que eram baseadas principalmente na religião, e a religião era o budismo. Ele morre aos 45 anos quando estava ensinando na Mongólia. E aí uma vista desse monastério particular, que é todo branquinho, né? Que é praticamente uma extensão do Palácio de Potala, que é gigantesco, e que, infelizmente, durante o ataque de 1958, foi destruído em parte, mas parece que foi reconstruído, e a China atirou com canhões, mesmo sem saber se o Dalai Lama estava lá ou não. Felizmente, ele consegue fugir e vai ao exílio para a Índia, como a gente vai ver mais adiante. O 4º Dalai Lama, Yonten Gyatso, nasce na Mongólia. Olha só que interessante. O outro estava viajando e morreu na Mongólia, e esse nasce na Mongólia, filho de um chefe da tribo Shokar. Por previsões de oráculos, na ocasião do seu nascimento, fizeram que o abade do monasterio de Gaden, como eu já falei antes, reconhecesse como a reencarnação do 3º Dalai Lama. Ele recebe a primeira educação religiosa na Mongólia e apenas com 12 anos de idade ele é levado ao Tibete.
Vocês têm que entender que naquela época não existiam estradas, não existiam trens, não existia metrô, não existia trem de grande velocidade. Essas viagens levavam meses, às vezes até anos, né? A fuga do Dalai Lama do Tibete durou 3 semanas para ele sair de Lhasa e chegar lá na fronteira da Índia. Quando a pessoa ia para a Mongólia, demoravam alguns meses para chegar na Mongólia e alguns meses para voltar, não é? Ali são lugares de muito difícil acesso, os passos, os desfiladeiros estão a mais de 7.000 metros de altura, lugares onde um homem comum como nós precisa de estar com oxigênio. Só esses verdadeiros grandes seres que vivem e já acostumaram nessas grandes alturas conseguem ficar bem, porque a quantidade de oxigênio é muito pouca pela pressão do ar, que é muito baixa, né? Então, as pessoas não sobrevivem nessa altura se não estão acostumadas, não nasceram e não estão acostumadas ali, como os Sherpas, como os tibetanos. Ele recebe, então, aos 12 anos, quando foi levado ao Tibete, os votos de monge noviço, e aos 26 anos ele tem a ordenação completa, ou seja, ele completa toda a sua educação monástica, que a gente vai ver que o Dalai Lama também assim o recebeu, o 14º Dalai Lama. E aí ele se torna abade do monastério de Drepung, e depois do monastério de Sera, que o outro havia construído. E morre no monastério de Drepung com apenas 27 anos de idade. O 5º Dalai Lama, Ngawang Lobsang Gyatso, nasce em 1617, no sul de Lhasa, não é? Quando o atendente mor do 4º Dalai Lama ouve das capacidades dele, vai fazer um reconhecimento. Como é que é esse reconhecimento? São de várias formas. Muitas vezes tem sinais no corpo, a criança com 2 ou 3 anos reconhece os objetos do Dalai Lama interior. Então, às vezes, eles levam um terço, os mantos, roupas pessoais, alguma coisa que tem o magnetismo do Dalai Lama interior, e aquela criança fala, isso é meu, eu quero ir para Lhasa, eu quero ir para a minha casa. E reconhece, às vezes, os próprios monges que conheceram, né, com o Dalai Lama interior, às vezes eles são reconhecidos por a criança, porque a criança até os 7 anos de idade ainda não tem a personalidade formada e pode ter a memória das vidas passadas. E como é um grande ser, provavelmente já tem poderes paranormais de lembrar pelo menos alguns fatos da vida anterior. E essas crianças reconhecem, né, e através de oráculos, né, que dizem onde a criança mora, que circunstância, que local, a gente vai ver que elas são reconhecidas, e quando as coisas estão acalmadas, porque houve necessidade de se manter em segredo o nascimento desse 5º Dalai Lama, porque era uma época de muita turbulência. Então ele foi mantido em segredo, apesar de ter sido descoberto, e só mais tarde ele vai para Lhasa. E depois desse período tumultuado, ele assume o poder como Dalai Lama. Aí já é o primeiro Dalai Lama que não é apenas um líder espiritual, ele também se torna um líder político, não é? Exatamente quando aquele 33º rei da sucessão de 40 reis em sequência se torna budismo e passa o poder ao 5º Dalai Lama. Vocês vejam bem que é interessante tudo isso, porque ele se torna o líder espiritual, o líder temporal e o líder político. Ele é a pessoa que vai se responsabilizar pela administração, pela questão governamental de todo o Tibete a partir daí. E aí, a partir disso, ele constrói o Palácio de Potala na Grande Colina Vermelha, então, que é o local, que é um local até hoje, que é uma atração turística em Lhasa, que é um grande palácio em cima da Colina Vermelha, tem milhares de quartos, dizem que tinham muitos tesouros, sendo que o Dalai Lama consegue até tirar um pouco desses tesouros quando ele percebe que vai ter uma invasão da China, já que em 1950 a China começa a invadir o Tibete, até que, depois de muitas negociações frustradas em 58, ele consegue mandar ouro em pó e barras de prata para que ele consiga dar um certo bem-estar aos milhares de tibetanos que foram viver no exílio.
não só na Índia, mas também no Nepal, no Butão e em outras localidades que a gente vai ver. Começa a diáspora, não é? Onde que, apesar de todo um genocídio que acontece no Tibete, muitos monges são encarcerados, são mortos, crianças são mortas, milhares de jovens são esterilizados, né, para que não se reproduzam. Ou seja, há um genocídio de toda uma população e a China manda uma grande quantidade de pessoas para que haja criado um Estado ateu, onde antes era um Estado eminentemente religioso. Isso realmente causa um problema muito grande, porque toda uma tradição religiosa não pode ser quebrada pela força e pela violência. Esse quinto Dalai Lama, ele marca uma tradição porque ele é um grande erudito, ele escreve poesias, ele estuda astrologia, sânscrito, poesia, administração. Era um homem de poucas palavras, de muita ação. E ele influenciou governantes além das fronteiras do Tibete e morre com 65 anos. E a partir dele, há uma tradição de que os Dalai Lamas são os governantes do Tibete. Aí o Palácio de Potala, está no Monte Vermelho, no centro de Lhasa. Isso é uma visão do Palácio de Potala Norte. É realmente imenso, magnífico, e uma foto não dá para a gente ter a dimensão. É como você vê a Torre Eiffel aqui numa foto e a gente chegar perto da Torre Eiffel. É realmente totalmente diferente. É como eu mostrar uma fotografia do Cristo Redentor e você chegar lá. Aí você vê que é realmente uma maravilha. Eu ainda não tive essa felicidade nessa vida de estar no Palácio de Potala, mas dizem que é realmente magnífico e grandioso. O sexto Dalai Lama realmente parece um sinal fora da curva, mas é interessante, não é? Vamos ver um pouco mais. Ele nasce na região de Montawan, que é na Índia, que é hoje o estado de Arunachal Pradesh, que fica lá no nordeste da Índia, que até hoje a China reivindica, porque na verdade pertencia ao Tibete e hoje pertence à Índia. Uma daquelas coisas que a gente sabe que há mudanças de territórios e é um território até hoje que ocorrem problemas de terrorismo e que até há dificuldade para fazer turismo nessa área. Atendentes vão a essa região e o menino é trazido a Lhasa. E ali ele foi educado por um regente que tem um cargo chamado de Desi, quando é declarada a descoberta do sexto Dalai Lama, e aos 14 anos ele é entronizado como sexto Dalai Lama. Mas como havia um conflito muito grande, que já se estendia desde o quinto Dalai Lama, tanto é que ele teve que ser mantido em segredo durante muitos anos, culminou com a morte desse Desi, que era o tutor dele. E aquilo perturba tão fortemente o Dalai Lama, o jovem Dalai Lama, o sexto Dalai Lama, que ele abandona os estudos monásticos e decide-se pela vida externa. Ele vai ao Panchen Lama e fala assim, eu não quero nem ser noviço, eu não vou me dedicar à vida espiritual, eu não consigo conviver com essa violência. E aí ele renuncia à vida monástica e vai viver uma vida profana. Ou seja, ele começa a passear por Lhasa, os outros arredores, fazendo poesia, bebendo o vinho chamado Sheng, cantando, escrevendo, não é? Uma vida em que ele se torna um poeta, um boêmio, até que ele é convidado a visitar a China e morre na viagem aos 24 anos. O sétimo Dalai Lama é o Khalsan Gyatso. Vocês veem, todos eles são Gyatso, né? Porque no segundo Dalai Lama, o Panchen Lama, que era Gyatse, bota o nome Gyatso, que ficou. Gyatso também quer dizer, em tibetano, oceano de sabedoria, ou seja, o mesmo que Dalai Lama. Então, oceano de sabedoria. Mas, olhando para trás, como é que os tibetanos iam descobrir, né, de um monge que não deixou indicação nenhuma, que não fez a indicação, mas ele escreveu uma canção. E essa canção era assim, garoa branca, empreste-me suas asas, vou além de Litang e de lá voltarei. Então ele deu uma indicação, Litang era um povoado. E lá em Litang é descoberto o sétimo Dalai Lama, que recebe o nome de Khalsan Gyatso.
E aí ele estuda os principais tratados filosóficos e retoma com toda a força e vigor e se torna um mestre nos sutras e nos tantras. E se torna, como digo, desde o quinto Dalai Lama, fortalece os laços de ser um governante, um líder espiritual e político do Tibete. Com 45 anos, ele fundou a Escola Tse no Palácio Potala e cria o Palácio de Verão, que é o Palácio de Norbulinka, que é Norlin Khalsang Prodang, que é o famoso Palácio de Verão, que é o Palácio Norbulinka. Foi também um grande poeta, mas diferente do antecessor, ele se atém aos temas espirituais. Sua vida simples e imaculada ganhou o coração de todos os tibetanos e ele morre em 1757, aos 49 anos. Quero dizer a vocês que eu não inventei esses dados. Isso aqui é tudo tirado do site oficial do Dalai Lama. Tá certo? Se vocês forem lá, está tudo lá. Então, existe uma conexão espiritual muito grande do Buda, desde do Buda Sakyamuni até o primeiro, o segundo, até o 13º daí, e o 14º Dalai Lama. Ou seja, ele é chamado também uma encarnação de Chirenzi, ou um Buda de compaixão. Por isso que ele, basicamente, o que ele ensina nos seus livros, e são mais de 33 só em português, ele fala disso, da compaixão, do direito à felicidade, da não violência. Não é? E é a partir disso que são as armas que um monge tem para conseguir enfrentar a violência e o genocídio. Ele busca a justiça, ele busca a compaixão e não retribui o ódio com ódio, ele retribui com amor, compaixão e compreensão. Ele foi um grande estudioso e especializou-se muito no Tantra, foi um grande poeta e ganhou o coração dos tibetanos, mas infelizmente morre cedo, com 49 anos. O 8º Dalai Lama nasce na região de Tsang. Aliás, a maioria deles vão nascer na região de Tsang, que é uma província. Nós vamos ter 3 províncias, o Tsang, Khan e Amdo. A maioria dos Dalai Lamas nasce na província de Utsang. Um nasceu na Índia, outro na Mongólia. E a gente vai ver que o único que nasce na província de Amdo é o último Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, porque outros também nasceram na província de Khan. Desde pequeno, ele era visto tentando ficar na posição de lótus e meditar. Quando ele nasceu, um grande arco-íris apareceu tocando os ombros da mãe dele. Isso é um sinal auspicioso, associado ao nascimento de um ser sagrado. Aliás, quando nasceu meu neto, eu vi um arco-íris duplo aqui em Brasília, coisa difícil de ver também. Né? Espero que seja um grande ser também. E aí ele foi reconhecido pelo 6º Panchen Lama como a autêntica reencarnação do 8º Dalai Lama. Com 3 anos de idade, ele falava para a família dele, com 3 anos eu vou para Lhasa. Né? Ele falava isso. E tinha certeza que iria para Lhasa e acabou sendo levado com 2 anos e meio para o monastério de Tashilhunpo. Lembra? Desde o 2º Dalai Lama, nós temos ele como abade do monastério de Tashilhunpo. E aí recebe o nome de Janfel Gyatso. Foi acompanhado para Lhasa, entronizado no Palácio de Potala, faz seus votos com 7 anos, né, numa cerimônia presidida pelo primeiro regente, e é ordenado mais tarde, em 1777. E é um legado espiritual maravilhoso, porque ele também constrói o famoso Parque Palácio de Verão Norbulinka, nos arredores de Lhasa, mas morreu cedo também, com 47 anos. Esse é o Palácio de Norbulinka, também conhecido como Palácio de Verão dos Dalai Lamas. O 9º Dalai Lama nasce em 1805, no pequeno vilarejo de Khen, e é reconhecido como 8º Dalai Lama, e também faz seus votos com o Panchen Lama, que lhe dá o nome de Lungong Kyatso, mas ele morre jovem, com apenas 9 anos. O 10º Dalai Lama também é reconhecido, vai para o Palácio de Potala, reconhecido pelo Panchen Lama, e também se torna um grande mestre de Sutra e Tantra.
faz os votos com 19 anos, tem a sua ordenação completa, mas também muito frágil. Aí vamos ter uma sucessão de mortes, idade muito jovem. Ele morre com apenas 21 anos, pois tinha saúde frágil. O 11º Dalai Lama também morre cedo, com 18 anos. Não se sabe por quê, de uma forma muito rápida. Mas foi reconhecido aos 3 anos, é entronizado aos 11, faz o voto de novitos, mas não consegue ter a ordenação completa porque nasce e morre muito cedo. Tudo tem uma razão de ser. Nós não sabemos, mas existem esses que morrem muito cedo. O 12º, Trinlé, né? Nós temos um monge aí, o Sonan e o Trinlé. Esse é o Trinlé Gyatso. Também morre aos 20 anos, muito cedo, no Palácio de Potala. Mas foi reconhecido num lugar próximo a Lhasa, recebe o nome de Tupen Gyatso, e também foi entronizado pelo portador do trono de Gaden, que é um grande mosteiro, né, no Palácio de Potala. Até que a gente chega no 13º Dalai Lama. Esse, sim, vai ter uma função histórica e política muito importante. Ele nasce no ano de Pássaro de Fogo, 1876, filho de camponeses. Alguns, muito poucos, nascem de família rica. A maioria nasce de família de nômades ou de camponeses. Ele é reconhecido através de previsões de oráculos e é ordenado monge. E em 1875 já se vê as voltas com invasões, né? Havia interesses muito grandes, né, da Rússia, do Czar e da Índia, que naquela época era uma colônia britânica, ou seja, a Inglaterra estava de olho no Tibete e que faz uma invasão na sua fronteira. E, claro, os ingleses são muito mais fortes em termos de exército, acaba fazendo uma série de exigências e a sua autoridade fica um pouco abalada, mas depois eles recuam, mas conseguem manter alguns laços, não é, de comércio, e ele é obrigado a fugir de Lhasa para a Índia. Olha só, já tem que fugir. E em 1911 ele consegue passar a exercer a autoridade política, coisa que não se via tão fortemente desde o 5º Dalai Lama. E aí ele se torna realmente, de fato, de direito, um líder espiritual e político, né? E aí ele começa a estabelecer a polícia, estabelecer o exército, começa a fazer treinamento, né, inclusive com regimentos ingleses, militares chineses, e acaba até decidindo qual o estilo, né, de treinamento militar. Ele manda 4 jovens tibetanos estudar engenharia na Inglaterra, né, e começa a criar uma série de coisas. Cria o correio, cria vários monastérios, cria um instituto médico, estabelece sede de política, bem-estar, começa a fazer uma modernização, mas, infelizmente, ainda mantém o Tibete num estado feudal. Não estabelece embaixadores, não estabelece nenhum tipo de reconhecimento formal através dos outros países, mas, de fato e de direito, ele mantém, desde 1904 até 1933, o Estado completamente isolado, mas como um verdadeiro Estado político independente. E morre aos 58 anos de idade. Então, a gente vai ver que todas as encarnações, às vezes são no mesmo ano, às vezes é um ano depois, às vezes são 2 anos depois. A maioria deles nasce em Utsang, alguns na província de Kan, e só o Tenzin Gyatso nasce na província de Ando. E um deles nasce na Mongólia e outro deles nasce na Índia. Não é? E assim nós vamos para a vida do Tenzin Gyatso, que é o 14º Dalai Lama. Ele foi reconhecido na cidade de Taxter, na província de Ando. Quando o 13º Dalai Lama morre, ele é embalsamado, depois ele vai ser posto num sarcófago de ouro, lá, e posto no Palácio de Potala. Inclusive, uma das bombas destrói esse aposento e o sarcófago dele, né? Talvez até um sinal bastante trágico. Mas dizem que botaram
o 13º Dalai Lama sentado, virado para o sul, e de repente a cabeça dele virou para nordeste. E também naquele lado nasceu um fungo em forma de estrela, então mostrando que para aquele lado deveria nascer o próximo Dalai Lama. O regente teve um sonho em que ele via um lago em que ele via 3 letras, AMD, que tem a ver com Amdo, a província. E para lá foi mandado uma série de monges que acham o Dalai Lama. Relembrando a vocês, eles são tidos como a manifestação de Xirenzi, ou Avalokiteshvara, o Buda da compaixão. E esses seres adiam sua entrada no Nirvana para escolher nascer em sucessão de vidas para ajudar a humanidade. E assim ele é reconhecido. O reconhecimento dele é muito interessante, porque as pessoas têm uma série de sonhos em que veem um teto turquesa, a localização, e um dos abades, que é o abade do mosteiro de Sera, fica no lugar do seu servo e faz o servo parecer que é o chefe da delegação e vai se estabelecer na casa pedindo pousada e hospitalidade. E assim o abade fica junto dos criados, e exatamente ali está a pequena criança que é deixada aos cuidados do criado. Imediatamente a pequena criança chama ele pelo nome e fala Sera monge, né? Ou seja, o mosteiro, sabendo que ele é um monge do mosteiro de Sera. Ele reconhecia, inclusive dando o nome dele, reconhecendo depois, numa segunda visita, todos os objetos pessoais, e quer ir para o colo do monge, já fala, vamos para Lhasa, mas não é bem assim, né? Demora alguns anos, e naquela época já havia algumas invasões, e um chinês muçulmano, que era o governador da época, exige $300 mil do dinheiro do chamado dólar tibetano da época, para que ele seja... tenha o aval de poder ir para Lhasa. E são exatamente muçulmanos ricos e mercadores que recolhem o dinheiro e pagam essa taxa para que ele possa ser levado para lá. E aí ele começa a vida espiritual, faz seus estudos, né, em metafísica, lógica, né, e vários nomes aí. Ele se torna um mestre em metafísica aos 23 anos de idade, faz seu exame final e se torna um Geshe Larampa, ou seja, um mestre, um doutorado em filosofia budista. Mas, além disso, ele estudou inglês, ciência, geografia e matemática. Relembro a vocês que o Dalai Lama anterior teve que fugir para a Índia. Ficou lá 2 anos. E lá ele tem contato com a modernidade. Por isso que ele traz o correio, traz a polícia, o exército. E esse 14º Dalai Lama também tem muito interesse. Começa a desmontar relógios, desmontar carros, querendo saber o que era o rádio, querendo saber informações, já que o Tibete era muito isolado. E mesmo durante as guerras que a China se envolveu, o Tibete se mantém neutro. O Tibete não se envolveu nem na Primeira nem na Segunda Grande Guerra. Aos 15 anos, em 1950, quando a China decide invadir, logo depois de se tornar um Estado comunista, invade o leste do Tibete, e eles têm que assumir o poder. O regente passa o poder para ele, que com 15 anos apenas, ele é obrigado a assumir o poder como chefe espiritual e espiritual do Tibete. E ele, durante esse tempo todo, ele tenta, através de cartas, através de mandar delegações, ele manda delegações ao Nepal, ao Butão, aos Estados Unidos, à Inglaterra, mas nenhum desses países quer se meter aí, e todos acham que, na verdade, era um Estado suzerano, ou seja, um Estado feudal ligado à China. Nem a China, nem o Tibete eram ligados à Liga das Nações, nem à ONU, e ninguém quer meter a mão nessa cumbuca, e o Dalai Lama fica sozinho para enfrentar todo o poderio da China comunista. E, através de muitas negociações, ele mesmo vai a Beijing, né, se encontra com Chou Enlai, Mao Tse-tung, tenta fazer com que haja um acordo, manda depois uma delegação, e essa delegação depois é forçada a assinar um acordo que ele não concorda, que é chamado Acordo 17 Pontos, que depois ele formalmente se desliga disso.
E chega um momento que a pressão é muito grande, em 1958, ocorre um pequeno terremoto, há um presságio, e 2 dias depois os chineses começam a atacar. E toda a população de Lhasa se posta diante do Palácio de Potala. E ele recebe um convite muito estranho, de um dos generais, dos 3 generais que já ocupavam já Lhasa naquela época, mas que ainda não tinham invadido totalmente, para ir ao acampamento deles sem nenhuma guarda, sem nenhum séquito. Ora, todo mundo viu que aquilo era uma proposta de sequestro. E toda a população de mais de 100 mil pessoas fica em volta, e os guerrilheiros, campas, falam, você não vai de jeito nenhum, e se cria uma situação política muito tensa, e que ele diz que vai, manda cartas, troca cartas, né? Mas não consegue sair do palácio até que os chineses começam a trazer canhões, e ele recebe uma indicação do oráculo, e até uma divindade se incorpora nele e fala, é hora de você fugir. Isso no dia 17 de março de 1958. Em 10 de março foi essa grande reunião de pessoas, e até hoje é conhecido como data nacional do Tibete. Uma semana depois, ele recebe essa indicação e foge, travestido disfarçado de um combatente, né, porque ele bota um casaco de peles, ele deixa as vestes, e junto com a família dele, com o apoio dos guerrilheiros, eles vão cruzando rios e passos de mais de 7 mil metros de altura. Então ele consegue, depois de 3 semanas, sair do Tibete e chegar na Índia, e mandando alguns emissários, ele finalmente entra em contato com o grande primeiro-ministro Nehru, né, que foi aquele que substitui Mahatma Gandhi, em quem ele se inspirou muito, né? Porque ele falava assim, se eu tiver que me inspirar em alguém, se eu tivesse que encontrar com Mahatma Gandhi, o que ele diria para fazer? Não recorrer às armas, mas reconhecer uma forma de não violência. Foi assim que ele sempre tentou, e durante 8 anos ele tentou dentro do Tibete, até que não foi possível, e 2 dias antes da invasão ele foge e vai para o exílio, né? E chega ao norte da Índia, e ali se estabelece na cidade de Dharamsala, onde mais de 120 mil tibetanos hoje moram, e construíram o que é chamada Pequena Lhasa, né? E com a ajuda de muitos países e grandes governantes do mundo todo, eles reconstruíram um local onde há escola, monastérios, universidades, e onde o Dalai Lama busca preservar a cultura tibetana no Tibete. Ele cria mais de 53 assentamentos agrícolas, né, cria sistemas educacionais, faz com que a Índia reconheça que tem que se tornar responsável pela educação desses jovens, crianças que vêm como refugiados, e cria vários institutos culturais e restabelece mais de 200 monastérios para preservar a cultura religiosa do Tibete no exílio. Tenta fazer um plano de 5 pontos para o Tibete, propondo que Tibete se torne um santuário, uma zona de paz no coração da Ásia, onde todos os seres possam preservar o ambiente físico e também se dedicar ao espírito, mas a China nunca responde de formas positivas. E qual é o plano de 5 pontos? Transformar o Tibete numa zona de paz, cessação da política de transferência de política chinesa, da transferência de população chinesa, e sim manter os tibetanos, já que eles no início eram mais de 6 milhões de pessoas, né? Há um grande genocídio e a China começa. Naquela época a China tinha 600 milhões de pessoas e o Tibete 6 milhões. Hoje a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, e muitas pessoas foram levadas para morar no Tibete. Restauração e proteção do ambiente natural, e o abandono pela China de produção de armas nucleares e de que usem o Tibete como depósito de lixo nuclear. E o início de futuras negociações sérias entre o povo chinês e o tibetano. Claro que a China não acata nenhum desses 5 pontos. Mas ele trata de transformar o que era o território feudal numa constituição democrática. E assim ele faz uma carta dos tibetanos ao exílio e lança
uma votação no mundo todo para criar uma Assembleia Constituída e assim transfere a sua autoridade política ao Trilompa, a gente vai ver mais tarde, que é o primeiro-ministro, que foi há pouco tempo votado. Ele renuncia a ser um governante, ele se torna apenas o líder espiritual. Isso ele rompe uma tradição que vinha desde o quinto Dalai Lama, porque ele quer transformar um Estado feudal num Estado democrático, ainda que no exílio. E ele vai ter reuniões com muitos membros. Ele vai ter reunião com George Bush, com o arcebispo de Canterbury, com o presidente da Tchecoslováquia, Václav Havel. Ele roda mais de 42 países, e acaba recebendo o Prêmio Nobel em 1989, e acaba mostrando que a China não reconhece a necessidade de liberdade, já que tinha havido antes aquele levante dos estudantes, né, na praça de Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, onde os estudantes tentaram se impor contra os tanques de guerra, e depois foram presos e muitos deles foram até mortos. Então, ele passa a sua autoridade e começa a andar o mundo todo. Ele é recebido como professor honoris causa, recebeu vários planos da paz, é presidente do Ministério Mundial da Fé, recebe rabinos, né, lá em Dharamsala, e chega à conclusão que, como os judeus, que também tiveram uma diáspora, e 2000 anos e muitas gerações depois, quando as condições externas amadurecem, conseguem de novo uma nação. E ele chega a essa conclusão: talvez necessitem muitas gerações até eles voltarem a reaver o Tibete. Mas ele nunca esmorece, está sempre se posicionando através da paz, da compaixão, sem nunca acusar nenhum chinês. Uma vez ele recebe um monge que foi encarcerado e tinha sido torturado pelos chineses, e ele perguntou para ele: qual foi a coisa mais difícil para você? Ele falou assim: deixar de amar aqueles que me batiam e torturavam. Eu tinha medo de ter ódio deles. Ou seja, a cultura da compaixão e do amor é uma coisa muito forte entre eles. Tanto é que as crianças que tentaram ser condicionadas no ensino chinês não conseguiram. Tanto é que o Karmapa foge com 14 anos, e a China pede que ele seja devolvido, e claro que ele não é, e está lá em Dharamsala, junto com o 14º Dalai Lama. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz em 89, e escreveu mais de 33 livros, e mais de 17 com outros autores, e tem pelo menos umas 9 biografias. E o que ele fala: eu não sou um ser espiritual, eu sou apenas um ser humano, um monge budista, nem mais nem menos. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.